porque já se entregaram para Satanás. É duro ver o Edinaldo pregar assim ou não, mas eu não tenho e nem quero sangue de ninguém nas minhas costas. E quando eu comparecer no tribunal do meu Pai, que todos nós iremos comparecer no tribunal de Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio do corpo, que esteja repreendido o teu sangue de alguém nas minhas costas. E aí, vocês entenderam como é que a banda toca? Sim ou não? E aí? Fita nos meus olhos aqui para a honra e glória do nosso Eterno. Meus irmãos, vamos lá, continuando, para a honra e glória do nosso Eternão, amém? Vamos lá. O que a palavra do nosso Pai acabou de falar para nós aí agora? Que a lei e os profetas é até a sua segunda vinda aqui nessa terra. Por quê? Porque ele é sacerdote eterno. Se você não sabia que Cristo é sacerdote eterno, fique sabendo. Hebreus capítulo 7, verso 1 ao 28. Leia ele todinho para a honra e glória do nosso Eternão, amém? Vamos lá, ó. Hebreus capítulo... Hebreus capítulo 7, verso 1 ao 22. Completão para a honra e glória do nosso Eternão. Vai ler o versículo, o capítulo todinho para a honra e glória do nosso Pai, amém? Vamos lá, ó. Por quê? Quando meu irmão Paulo foi chamado, porventura, o meu irmão João Batista estava aqui e Cristo também estava aqui na terra ainda, habitando em um corpo de carne? É evidente que não, né? Pastores, desperta vocês que dormem. Desperta vocês que dormem. Vamos lá, ó. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para mim e para você. Efésios capítulo 4, verso 7 ao 12. Vamos lá? Presta atenção nisso aqui, porque quem é que chama os profetas? Quem foi que chamou os profetas verdadeiros? Quem é que chama os profetas verdadeiros? E quem fala com os profetas verdadeiros? Senão o próprio Espírito Santo. Hã? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? Vamos aqui, ó. Aqui, ó. E a graça foi concedida a cada um de nós, aqui ó, segundo a proporção do o dom de Cristo, que é quem? O Espírito Santo. Ó. Por isso diz, eu vou ler de novo, que é para memorizar mesmo, pastors. Aqui ó. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E ele é o quê? O Espírito Santo. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Por isso diz, ó. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Concedeu dons aos homens. Inclusive meu irmão Paulo, né? Foi chamado por ele mesmo, né? Vamos lá, aqui, ó. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Quem desceu às regiões inferiores da terra? Cristo. Quem foi que desceu às mansões dos mortos? Cristo. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Aqui, ó. Acima de todos os céus, para encher, aqui, ó, todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, aqui, ó, outros para profetas, profetas, sim ou não? Aqui, ó, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, depois que Cristo subiu, antes dele subir, após o meu irmão João Batista morrer, foi chamados discípulos
inclusive o meu irmão Paulo. E o meu irmão Paulo era profeta ou não? O meu irmão Paulo subiu ao terceiro céu ou não? Em espírito, como também o meu irmão João, como também o meu irmão Moisés. Hã? E aí? Então, meu irmão Paulo não é profeta, porque profeta e a lei foi até o meu irmão João Batista. Também o meu irmão Paulo não precisava guardar a lei. Também o meu irmão Paulo não precisava crer nos profetas. Como diz aqui, olha o que o meu irmão Paulo fala aqui, ó, Atos capítulo 13, verso 15. Aqui, ó. E depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E olha só o que ele fala aqui de novo aqui, ó. Atos capítulo 24, verso 14. Na tua tradução pode estar assim, ó. Confesso-te, conforme o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos inscritos dos profetas. E aqui o que é que diz aqui, ó? Atos capítulo 28, verso 23, meu irmão Paulo, aqui, ó. E havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus Cristo, tanto pela a lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Para que meu irmão Paulo falava da lei dos profetas? E aí, ficou mais claro do que o sol de rachar no verão no deserto do Saara ao pingo do meio-dia? E o que diria se o meu irmão Paulo não falasse da lei e dos profetas, se ele não guardasse a lei e se ele não cresce nos profetas? O que é que ele queria falando da lei e dos profetas? O quê? E mais ainda, ele amando a lei do eterno. Então, meu irmão Paulo não era para guardar a lei, que é a lei moral, os 10 mandamentos, não ensinar a guardar, não guardar e não querer saber de nada. E sabe o que ele fala da lei? Mais ainda, Romanos capítulo 7, versos 7 ao 9. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Verso 9. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Imagine, sem lei está morto o pecado. Então, existe pecado, não existe? E o que nos aponta o pecado? A lei. Que lei? A lei moral. E qual é a lei que fala assim, ó? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo capítulo 20, verso 17. E Romanos capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Mas não teria, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? São os mesmos que se você perguntar do primeiro ao 10º mandamento, tem que fazer, não, só o sábado que foi para os judeus. Só o sábado que foi para os judeus. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos lá, meus irmãos, dá um pulinho adiante, para a honra e glória da nossa eterna. E então, Efésios capítulo 7, verso 11. Vamos ler o verso 11 para ficar bem beautiful de novo, vamos? Aqui, ó. E ele mesmo concedeu, aqui, ó, uns para apóstolos, outros para profetas, aqui, ó, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele mesmo escolheu. E vamos aqui, vamos mais aqui, para a honra e glória
do nosso Eterno. Vamos. 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios. Vamos lá, ó. Aqui, ó. 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 1 ao 5. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Mais ainda, será que não? Ou será que sim? Precisamos guardar a lei e crer nos profetas. Lembrando, meu irmão Paulo foi chamado para ser apóstolo depois da morte do meu irmão João Batista e depois da assunção do nosso grandioso Eu Sou para a eternidade. Vamos lá, vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você aqui, ó. Primeira aos Coríntios, capítulo 14, verso 1 ao 5. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você aqui, ó. Olha o que o texto diz assim, ó. O dom de profecia é superior ao de língua. Ao de línguas. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Segue com amor. Aqui, ó. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Aqui, ó. Mas principalmente que profetizeis. O meu irmão Paulo era pregador dos gentios. Porque quando a pessoa aceita a Cristo como seu Salvador, já não é mais gentil, nem estrangeiro, nem forasteiro. Já é concidadãos dos santos e da família de Deus. Por isso, Efésios capítulo 2, verso 17 a 19, fala assim, ó. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Gálatas capítulo 3, verso 6 ao 7. E é o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que hoje da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto de que Deus, olha só, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé que são abençoados com o crente Abraão. Verso 9. Gálatas capítulo 3, verso 6 ao 9. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E verso 28, verso 27 verso 28 ao 29. Gálatas capítulo 3, verso 27 ao 29. Aqui, ó. De modo que já não há mais nem romanos, nem grego, nem judeu, vai voltando tudo para pacote só. Nem homem, nem mulher, nem livre, nem escravo, porque todos sois um só em Cristo Jesus. E se sois de Cristo Jesus, também sois descendência de Abraão. Dá para você ver o tamanho do problema? Herdeiro segundo a promessa. Na tua Bíblia pode dar uma tradução diferente, mas vai dar no mesmo. E aí? Vamos lá ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para mim e para você. Vamos aqui, ó. 1 aos Coríntios, capítulo 14. Vamos recapitular de novo. Verso 1 ao 5. Aqui, ó. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Se a pessoa profetiza, é profeta. Se a profetada para lá, se a profetada para cá, se é verdadeira ou falsa profetização,
é profeta. Sim ou não? Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Pois quem não fala, olha aqui, ó. Pois quem não fala em outra língua, aqui, ó. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Verso 3, aqui, ó. Mas o que profetiza, fala aos homens. Aqui, ó. Edificando, exortando e consolando. E aí? Pastores, vocês passam umas vergonhas por aí afora sendo usados por Satanás. Faça igual os pastores do mundo fora, que estão saindo desses ninhos de Satanás por aí afora. Porque o beneficiado só vai ser vocês mesmos. Se amar a Deus, prova para mim. Eu sempre falo nos vídeos, quando a minha pregação é diretamente para vocês, ou respondendo vocês mesmos. Prova para mim que vocês amam meu Pai. Abandona os caminhos de Satanás. Prova para mim e vamos para casa. Aqui, ó, vamos lá, ó. O que fala em outra língua, recapitulando aqui, ó. Aqui, ó, vamos lá, o verso 3 de novo, vamos lá aqui, ó. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Aqui, ó, verso 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. E aí? Quem profetiza é profeta. Pode ser uma profetisa ou pode ser um profeta. E aí? Vamos lá. Sem falar das 4 filhas de Filipe, sim ou não? Também profetizavam, sim ou não? Hã? Vamos lá aqui, ó. Verso 5. Aqui, ó. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Aqui, ó. Salvo se as interpretar, para que a igreja seja que a igreja receba edificação. E aí? Os dons do Espírito Santo? Hã? Pegou? Pastores, não é feio. Retroceder um pouquinho, não é feio. Retroceder um cadinho, confessar os seus pecados. Quantas pessoas não morreram sendo seduzidas por vocês por aí afora? Sendo enganado por vocês, mundo fora, por aí afora. Lembra que tem outros países por aí afora que entendem o português perfeitamente, que falam o português perfeitamente. Até um cantinho isolado lá na China, por aí afora, olha só, do outro lado do Atlântico. No meio do Atlântico. Pessoas sendo enganadas por vocês, falando que a minha irmã Ellen Goldwhite, que não é uma profetisa, que é filha de Satanás, que é uma falsa profetisa por aí afora. Enquanto a minha irmã
não ensina ninguém a amar o pecado, amar o diabo, viver pecando, viver com o diabão, com a diaboa, com o diabita por aí afora. E ainda pede para examinar as Escrituras. E aí? Até aqui, houve profetas depois da morte do meu irmão Elias e após Cristo ser assunto aos céus? E nos dias atuais, há profeta ainda verdadeiro? Sim ou não? E até Cristo voltar, haverá profeta verdadeiro? Sim ou não? Sim, há profeta verdadeiro. Haverá profeta verdadeiro até Cristo voltar.